marcação. Vale a pena. Muito bom com a situação. A vida em condomínio nada mais é do que o relacionamento que se estabelece entre as pessoas em um círculo menor do que a vida em sociedade, não é mesmo? Já faz algum tempo que o número de condomínios aumentou e, com isso, os problemas de convivência, claro. O programa Em Discussão de hoje vai falar da vida nestes verdadeiros bairros verticais e seus problemas, principalmente os tipos de crimes que acontecem dentro dos condomínios. Conosco estão Rodrigo Sanches, ele que é especialista em segurança de condomínios. Aqui com a gente também, Marília Ribeiro, que é advogada. E Débora Ravani, síndica. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa Em Discussão. Bom, já fiz a apresentação aqui, dizendo sobre vida em condomínio. Não sei quem pode dar essa resposta para mim, mas é fato. Cada vez mais as pessoas, ou por razões de segurança, ou por própria razão mesmo de espaço nos centros urbanos, não dá mais para morar em casa. Casa ocupa muito mais espaço para 3, 4 pessoas. Um prédio, no espaço de uma casa, pode ocupar, 50 pessoas, 60 pessoas ou mais. Mas é fato também que os condomínios amplificaram. Antes, o que era um prédio, um condomínio, a gente hoje vê condomínios, principalmente aqui em São Paulo, de 10 torres, 15 torres, 20 torres, de 20 andares, 25 andares. Então, a gente está falando de uma população, brincando, gente, de 1.000 pessoas até 10.000 pessoas que sejam. É isso mesmo? É. Exato. Vamos para a síndica aqui, né, que está acostumada. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. É fato, né? Hoje os condomínios crescem, né, potencialmente, condomínios de 1 torre, 2, 3, 4, 5 e os famosos condomínios clubes, né? Condomínios clubes. Isso, onde dentro do condomínio você tem tudo. Né? Você encontra um mini mercado, você encontra café da manhã, você encontra academia com personal trainer e aulas pré-determinadas. Você vive ali dentro, Gente, salão de beleza, né? Tudo, tudo. Porque a ideia é essa, as pessoas estão cada vez mais em busca de segurança e se sentem mais seguras ali dentro, sem precisar sair do condomínio para ir para a rua em busca de alguma coisa, de algum serviço. Então, o crescimento é gigantesco mesmo, tá? A cada dia e a tendência novo... vai continuar crescendo? É a tendência, vai. Não vai parar? Vai, não vai. Eu acho que esse mercado condominial, ele vai crescer cada vez mais. Você vai olhar uma casa aqui hoje, você passar daqui um ano, ela não existe mais, você vai ter construído um condomínio. Só contar um pouquinho a sua história, Débora. Eu apresentei a Débora aqui como síndica, mas a Débora não é uma síndica qualquer. Uma moradora ali do prédio, que passou por uma eleição ali de condomínio e foi eleita síndica do seu condomínio, como eu costumava ver, como eu costumo ver, na verdade, até hoje, num condomínio que eu moro também, de 4 andares, 12 apartamentos, o que é anormal, né? Muito pequenininho para os padrões de hoje. Mas a Débora é síndica profissional. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Eu há 30 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, 25. Que era um bebê. Eu arrisquei ser síndica do condomínio de veraneio, onde meu pai tem uma unidade. Me apaixonei pela sindicância ali, fiquei no cargo durante 10 anos, me afastei e quando o condomínio que eu resido veio aí para implantação, eu me candidatei ao cargo, me apaixonei mais ainda. E aí resolvi me profissionalizar, estudar e me tornar uma síndica de excelência. Síndica profissional. Síndica profissional. Tem curso para isso? Tem essas coisas? Tem curso, tem tudo, certificação. É claro que não é visto ainda como uma profissão. Então, a gente usa o termo síndico profissional, mas o correto é síndico terceirizado. Síndico né? terceirizado. Exatamente. Então, eu fui, estudei, estou sempre estudando, aprendendo e amo o que eu faço. Hoje você mora num condomínio? Hoje eu moro no condomínio. De apartamentos? De apartamentos. Sou síndica desse condomínio. É síndica desse condomínio, Sou. mas também é síndica terceirizada. Em outros condomínios. Para fora. Síndica profissional está levando a sua expertise, o seu conhecimento para outros condomínios. Para outros condomínios. Qual a vantagem e a desvantagem da gente ter esse tipo de profissional dentro? Eu acho que a vantagem hoje de você ter o síndico profissional é que ele tem conhecimento. Então, ele age de forma responsável, conhecedor das normas, da legislação, obviamente com uma assessoria jurídica, parte de segurança com a parte da consultoria. Então, o síndico profissional está muito mais preparado para os desafios do condomínio do que o síndico morador. Existem síndico morador bom? Existe. É sorte.
Mas é sorte. Você só vai conhecer isso no processo. É sorte, né? E se esse síndico abdicar, você está na roça, né? E na verdade, assim, é uma cultura, né? Tá. Eu falo que é meio cultural a história do síndico morador, né? Hoje o mercado está crescendo muito e o síndico, ele precisou se especializar, porque as normas vieram e a responsabilidade... 15 mil pessoas dentro de um condomínio, gente. Uma cidade, você é um prefeito. Exato, e hoje... Sem vereadores. Né? Sem... E o síndico tem uma responsabilidade civil e criminal hoje que antigamente não existia. Então, se você não estiver preparado e conhecedor do assunto, você pode não se dar muito bem, né? E, consequentemente, você, enquanto pessoa, e também os condôminos que residem ali. Então, hoje tem toda uma legislação por trás, normatizações que a gente tem que respeitar para que o condomínio funcione muito bem. Essa é a palavra, para que o condomínio funcione. Viver em sociedade... seja no bairro ou seja dentro de um condomínio, para que tudo funcione. E para isso precisam de regras, precisa de segurança, né, Rodrigo? Exatamente. Especialista em segurança de condomínios. Uma outra profissão. Sim. É uma demanda que acabou crescendo de mercado, né? Você tinha segurança para todas as áreas, a área empresarial, a área pública. E o condomínio acabou, né, sendo um dado bastante importante que eu vou passar. Por exemplo, uma pessoa que ela mora numa residência, o desejo dela é ter mais segurança, é ir morar num condomínio. Então, quando ela casa, ela tem filho em casa, ela pensa, poxa, eu vou sair de casa para trabalhar, será que a minha família vai estar segura? Então, obviamente, quando ela vem na cabeça da segurança, ela pensa num local que ela possa ter mais tranquilidade de sair para trabalhar e deixar sua família em casa. Tem um porteiro, você tem uma equipe de segurança, você tem uma movimentação maior, então... Para um condomínio ser invadido é muito mais difícil do que uma residência de rua convencional. Então, é uma tendência do mercado, 87% das pessoas que compraram um apartamento, o desejo principal foi segurança, não foi espaço, porque às vezes, se você parar para pensar, o custo do metro quadrado em São Paulo, dentro de um condomínio, é muito mais caro. Então, às vezes você decide morar num local menor, mas para ter um pouco mais de segurança do que a rua. Todo mundo tem um conhecido que já foi assaltado, a casa já foi invadida. Então, a sensação de segurança dentro de um condomínio é muito maior. Tá? Então, por isso que essa demanda ela só cresce, né? Os condomínios estão aí provando isso, as construtoras, né, compram 4, 5 residências e já verticaliza aquela área. E a tendência para São Paulo e para grandes metrópoles realmente é ter o acúmulo de condomínios. Você mora num condomínio também, já morou num condomínio vertical, num prédio. Hoje mora num condomínio, só que residencial fora de São Paulo. Exatamente. As regras são as mesmas? Não, ou variam? A vivência de condomínio vertical e horizontal é totalmente diferente, né? É mesmo? Eu já morei em condomínio vertical, onde você tem, né, toda uma vivência, você tem o vizinho de cima, o vizinho de baixo, você tem os vizinhos do seu andar, né? Então você tem o seu entorno. Condomínio horizontal é um pouco mais flexível, você tem os vizinhos, né, as casas são um pouco mais espaçadas, então o conforto do horizontal às vezes é um pouco melhor, né? Obviamente depende de cada condomínio, mas as regras de segurança mudam completamente, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, uma ação criminosa, né, uma invasão de um condomínio vertical, ela se dá 94% pela portaria da frente. Ou a pessoa tentando se ludibriar a portaria. Então, nós temos uma invasão dedicada, focada na portaria. Isso. Ou acesso de pedestre ou veículo. Então, o bandido vai entrar pela porta da frente. Isso é fato, isso é estatística. O horizontal, a gente já tem uma realidade um pouco diferente. O horizontal, as incidências maiores ocorrem pelo entorno. A periferia, transposição de muro, é grande. Exatamente, né? A pessoa faz margem com vários lados. Cava buraco abaixo do muro. Então, a gente tem diversas situações e por isso que o olhar técnico da segurança, né, da consultoria que aquele condomínio vai contratar, ela tem que estar muito focada e baseada na estatística e no padrão do condomínio que você está utilizando, né? Bom, gente, e quando nada dá certo aqui com o síndico, não se resolve com o síndico, nem ali na parte da segurança, a gente vai procurar quem? Os direitos. O advogado, que está aqui representado pela Marete. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Especialista também em condomínios ou é uma das áreas que você mais trabalha? É uma das áreas, na verdade eu atuo na área civil, mas eu estou dedicada ao direito imobiliário e foquei em condominial. Também foi uma paixão. Quais são as principais reclamações que chegam até você? Porque para não ter dado certo ali, vai resvalar em você. Quais são as principais? Sem dúvida. Tem. E, na verdade, assim, é uma intenção nossa como advogada da área condominial, é mudar um pouco essa concepção, né? Do condomínio não me buscar depois de um problema já gerado. A ideia é que
seja uma ação preventiva. Entendeu? Então, toda essa questão, não resolveu, chega no advogado, a ideia é mudar um pouco esse conceito. É trazer uma assessoria jurídica para os condomínios, porque hoje a gente tem uma legislação, temos uma legislação aplicável a condomínio, temos uma lei um pouquinho mais antiga, temos o Código Civil 2002, que veio inovando um pouquinho, mas não é uma legislação que acompanha o dia a dia do condomínio. Não pode dizer que é contemporânea. Até por todas as ocorrências, por tudo que muda. Cotidianamente a gente tem mudanças de comportamento, de tecnologia, né, até da atuação da sindicância. Então não acompanha. O nosso maior desafio como advogado na área especializada em condomínio é conseguir tratar dessas situações sem um respaldo bem direcionado. Sim. Então a gente depende muito de interpretações. Respaldo atrasado, né? Exatamente. Respaldo atrasado. Então a gente tenta trabalhar muito nesse conceito preventivo aos condomínios, mantendo uma assessoria que evitem demandas judiciais. A ideia hoje é a gente evitar o judiciário e não resolver os problemas quando já está nesse estágio. E desses aí, qual que a gente pode elencar? Barulho? Olha, uma infinidade de problemas. A gente pode passar o dia conversando aqui, mas barulho é uma situação muito delicada, porque até pelo conceito da prova, como que se prova o barulho? Né? Então você depende aí da reclamação de um vizinho que formaliza um pedido, mas até que ponto essa prova é uma prova realmente confiável ou não? Confiável no sentido de o condômino que foi acusado pode dizer, não, eu simplesmente não fiz o barulho. Então o síndico nessa situação, ele fica muito vulnerável. Ele fica na dependência de constatar aquela situação para poder aplicar as normas condominiais. Então, tem condomínios que eu trabalho para eles, que inclusive tem objetos de medição sonora, entendeu? A tecnologia acaba auxiliando, mas assim, a gente pensa até que é um excesso, mas não, às vezes ajuda o síndico nessas situações. Então, a gente tem que trabalhar, é como a gente estava conversando, o bom senso tem que sempre prevalecer também. Então, a gente tem que associar o jurídico com o bom senso também. Mas barulho é um dos principais problemas, até porque o condomínio, o síndico, a administração interna, ela tem uma limitação nessa atuação. Então, até que ponto é o problema do condomínio e até que ponto isso não passa a ser um problema de vizinhança? Às vezes, a gente encara situações em que todo condomínio está tranquilo, só que só está sendo um problema para aqueles dois condôminos envolvidos. Então, existe um excesso, às vezes, da atuação da administração, que tem que encontrar um limite aí e deixar também que o direito de vizinhança, que também existe, tome conta dessa situação. Mas é um dos principais problemas em condomínio, sem dúvida. Eu estou perguntando isso porque assim, esse programa virou uma consulta, tá? Sim. Aqui a maioria mora em condomínio, se não mora, conhece alguém que mora, enfim. Eu estava falando que outro dia o proprietário lá do meu apartamento precisava, assim, vazou a parte de encanamento ali da cozinha. E o que comprometeu o armário, apodreceu o armário, enfim, era um processo que já vinha acontecendo. Então ele foi trocando as coisas aos poucos. Nesses aos poucos, chegou um momento do barulho. Precisava realmente quebrar algumas partes ali do chão para tirar um armário que era um armário embutido. E ele chegou tardiamente, por volta de 4h30 da tarde, para fazer isso daí. Quando foi 5h10, começaram os interfones, o interfone começou a tocar e falando, não, precisa parar, que estava fazendo uma martelada lá, enfim. E eu fiquei assim, 5 horas da tarde? Mas não tem a lei do PSIL? Eu, na minha cabeça, coloquei que era a lei do PSIL, que é depois das 10. Acabei de consultar eles aqui. Ó, a síndica aqui assim. Silvia, você estava errada. Por que eu estava errada? Então, todo condomínio tem o seu regulamento interno, né? Então, fora as regras que a gente conhece, exato, de fora, do bom senso, ainda tem, cada um é cada um. Tudo isso tem o regulamento interno. E aí entra o que a doutora Marília falou, né? Se a gente tem uma assessoria jurídica, né, que age preventivamente, esse regulamento interno é elaborado com essa assessoria, de forma que a gente possa colocar o bom senso em primeiro lugar, o interesse coletivo em primeiro lugar, porque o bom senso, a gente sempre fala isso, ele é muito subjetivo, né? Era um bom senso, pra são você, 5 horas por da exemplo, tarde. ok, em compensação para o outro que interfonou, não. Isso. Então, a gente faz uma assembleia, a gente delibera, a gente decide quais serão as normas desse condomínio. Então, eu deveria ter consultado ali. O Quer dizer, eu não regulamento. reclamei, eu parei, eu cessei na mesma hora, usei o bom senso de novo. Cessei na mesma hora e falei, por favor, amanhã cheguem mais
mais cedo. Chega em meio-dia, 1h, Não, enfim, foi o que aconteceu. E é simples, se o regulamento reza que tem que finalizar às 17 horas, tem. Claro que a gente tem que ter o bom senso que existem as situações, né, que são exceções, que são as emergenciais. Tá. Aí não tem horário. Porta que não abre, né? precisa arrebentar a porta para entrar na casa, sei lá, alguma tem coisa que assim. ter, É pontual. Exatamente, tem que ter esse jogo de cintura, mas tirando essas situações, existe sim um horário que é pré-determinado em assembleia. E não necessariamente o horário do PSIL, como a doutora colocou, tem toda uma questão aí da perturbação da ordem, né? Às vezes as pessoas acham, não, eu só posso fazer barulho das 9 da manhã às 22. Não. Às vezes você não pode fazer barulho em nenhum horário excessivo. Por quê? Você trabalha de manhã, mas o seu vizinho pode trabalhar à noite. Né? Então, ele está dormindo enquanto você está acordado. Tem gente que trabalha de domingo. Exatamente. Então, Não tem pode que esquecer existir... que é a residência dele, né? É, a residência Exato. dele, o quadrado dele ali dentro. Exatamente. Né? Aí tem a questão muita que o coisa, Rodrigo bem colocou da NET, né? Dessas empresas que precisam mexer no cabeamento, tudo. Pode? Não pode. O prestador de serviço tem que respeitar o horário, salvo situações de emergência. E aí vai, o que o condomínio vai determinar como situação de emergência? Aí entra toda a parte também da segurança. Como é que o prestador vai entrar no condomínio? Então, se a gente tiver toda a segurança envolvida, o condomínio vai estar seguro. Tá. Né? Então, estamos agindo preventivamente. Vamos usar o gancho da segurança neste momento aqui. Rodrigo, vamos lá. Antes de fazer o programa, eu fiz um levantamento geral de dúvidas de pessoas sobre condomínios e eu elenquei algumas aqui, eu vou começar a colocar para vocês aqui. A dona Elisa, que mora aqui na região dos Jardins, ela é proprietária de um apartamento de uma vaga só e tem outras 2 vagas latentes que estão sobrando no prédio, que são de uma moradora, de 2 moradores que não usam o apartamento, está para alugar, está lá, ociosa. Esses donos autorizaram, quando ela receber parentes, amigos, seja lá quem for, colocar os carros ali. Bom, depois de 2 meses ela praticando isso, com a autorização, não sei se estava por escrito, tá? Mas pelo menos uma autorização da Mariazinha, do Joãozinho, ela recebeu uma advertência, que viraram 2, que viraram 3, que agora está na justiça, estou olhando já para a advogada, que virou uma multa no valor de um condomínio. Por que ela está errada? Ela está errada? E o que isso tem a ver com segurança? Na verdade, essa questão ela é muito pessoal de cada condomínio. Você tem, como a Débora colocou, o regulamento interno que ele acaba cedendo ou sendo um pouco mais rígido com algumas regras internas. Tá. Né? Mas do ponto de segurança, eu como consultor sempre recomendo não ceder e sob hipótese nenhuma, a locação ou ceder a vaga por momentânea para um terceiro fora do condomínio. Tá? Então, isso... Terceiro, quem é o terceiro? O terceiro seria... Dá um nome para esse terceiro. Seria, pode ser meu pai? Por exemplo, não nesse sentido. Aí você já está... É um parente seu que está visitando o teu apartamento. Então, isso a gente entende que é um visitante agregado, conhecido da família. Tá. Então, seria possível e passível de utilização da vaga. Tá. Quando a gente recomenda de um terceiro fora do condomínio, por exemplo, a um amigo seu que mora na rua de trás, que tá com mais um ele carro. Precisa de uma vaga e aí você tem uma vaga no seu apartamento, ele vai entrar no seu condomínio, vai estacionar o carro dele e vai embora do condomínio. Isso a gente entende que é uma quebra de segurança total e isso nenhum condomínio deveria permitir, até porque para não criar essa brecha, essa exceção, de fazer, daqui a pouco o condomínio está cheio de veículos desconhecidos. Daqui a pouco eu estou topando com o padeiro estacionando dentro de casa. Eu falo, oi, o que você está fazendo aqui? Primeira situação é a questão da segurança, de proteção de pessoas, a gente não sabe quem é que está entrando ali. E segundo, é a proteção de patrimônio. Por exemplo, se essa pessoa, ao entrar no estacionamento, colide com outro carro de um morador, arranha, bate, não existe uma segurança nesse sentido, um respaldo para o condomínio. Então, você corre um sério risco de um terceiro que ele não tem compromisso com aquele condomínio, ele não mora ali, então tudo fica mais difícil de ser controlado. A pessoa às vezes chega alcoolizada num horário noturno e você não vai ter controle. Só que se o condomínio abriu essa exceção, a portaria, seja condomínios com ou sem portaria, vai ser obrigado a aceitar essa pessoa. Então, por isso que a gente fala, olha, essa situação é complicadíssima, a nossa recomendação é não autorizar. Não fazer isso. Não fazer. Não fazer isso. Ainda no quesito de segurança, só para eu saber, assim, o que é segurança dentro de um condomínio? É instalação de câmera? Treinamento de funcionários? Contratar um funcionário e saber a ficha dele e procurar nas delegacias se tem algum tipo de fechamento? O que é segurança dentro do condomínio? É ter escada de incêndio?
Que é uma outra segurança, porque a gente pensa só em segurança de crimes, né? De violência ou de assalto, de roubo, tarará, mas tem outro tipo de segurança. É não ter um corrimão fora do padrão. O que é segurança, Rodrigo, dentro de um condomínio? Legal, ótima pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que ela engloba muitas situações de um condomínio. O céu é o limite, né? A segurança, como eu disse no início, é o requisito principal para o morador morar naquele condomínio. Ele comprou ali porque ele quer estar seguro. E o estar seguro, ele já envolve segurança do meu patrimônio, segurança da minha família pessoal, segurança de que eu comprei aquele apartamento, ele está sendo valorizado, né, com um bom trabalho de sindicância, ele não está sendo diluído ali, né, de forma inadequada. Então, a segurança ela envolve muitas situações. Então, cabe sempre, o que eu sempre costumo falar, assessoria profissional ela é imprescindível nesse quesito. Tá? Então, quando a gente fala de câmeras de segurança, a televisão está aí para mostrar que bandido não tem medo de câmera. Né? A nossa televisão, se você ligar o noticiário, é 100% CFTV, câmera de uma situação que já ocorreu. Como a Marília disse, o bom trabalho é aquele preventivo. Então, o trabalho de segurança é aquele que cria processos para a portaria obedecer, processos... né, quando chegar um prestador de serviço, o que ele tem que ser feito? O que a portaria tem que fazer? Deixa entrar, não deixa entrar, faz a triagem lá fora. Então, esse trabalho de consultoria, né, você precisa contratar uma consultoria especializada para te dar o processo, porque a maioria dos condomínios, infelizmente ainda é assim, a situação se dá de forma amadora. Então, o conselheiro tal acha que tem que ser dessa forma. O fulano tem um pouco de conhecimento da área, mas não se contrata um profissional para falar, olha... o consultor de segurança, as pessoas têm que ter na cabeça que o consultor de segurança ele vai te trazer, além de um processo que você desconhece, ele vai te trazer economia. Então é muito mais fácil você prevenir do que depois pensando por esse lado, como é que a coisa muda, né? a Marília para poder resolver um problema grande. Eu falo que não deu certo ali com vocês, não é resolver. Exato. Então é muito mais fácil, mais rápido você contratar uma consultoria para te apontar. Olha, o prestador de serviço tem que entrar por aqui, você tem que fazer um acesso. Olha, o entregador de pizza, de água, ou que seja, qualquer tipo de entrega, ele pode entrar no condomínio, subir até um andar para poder fazer a entrega? Sim ou não? Então, são várias perguntas, né? O corrimão, aqui está certo ou não? Pode acontecer, por exemplo, existe um acesso para cadeirante ou não existe? Então, todas essas regras eu acho que tem que ser colocadas na balança para o condomínio e, principalmente, o síndico sensato, ele também não quer essa responsabilidade para ele, até porque, como a Débora disse, isso agora é uma responsabilidade civil e criminal. Então, se alguém cair, quebrar uma perna, por falta de um corrimão ou de uma acessibilidade, o síndico vai correr o risco de ser acionado. O condomínio, eu já conheci condomínios que pagam até hoje uma pensão vitalícia para uma pessoa que se acidentou, por falta de estrutura do condomínio, a pessoa se machucou, se acidentou e ela vai receber até morrer um valor do condomínio, porque o condomínio não se precaveu contratando uma assessoria para prevenir esse tipo de situação. Tá? Então, a segurança ela vai além de câmeras, além de portões, além de corrimão. Então, você tem uma série de situações que você tem que contratar uma assessoria especializada se é que você quer um condomínio seguro. Doutora Marília, deixa eu ver se eu acho aqui a minha cola. Só para a gente ter uma ideia, tá? De violência que cerca os condomínios, a Secretaria de Segurança Pública mostra um aumento de 56% para os furtos e roubos em condomínios entre 2017 e 2018. Nós temos furtos e roubos? Crescimento absurdo. Gente, a portaria está aberta sem segurança, o porteiro está deixando todo mundo entrar. Ou é gente do condomínio? Olha, todas as esferas que você possa imaginar, a gente tem situações tanto suspeitas internas do próprio condomínio, como externas, como funcionário, terceirizado ou próprio. Então, a gente não tem hoje como cercar e evitar, a gente tem como mitigar esse risco, mas eliminar, não. Porque do mesmo jeito que o condomínio cresce na vivência, a tecnologia avança, os bandidos também estão se aprimorando cada vez mais. Crime organizado. Cada vez mais eles buscam por soluções alternativas para poder entrar no condomínio. Então, por isso que a gente defende tanto essa assessoria, né? Porque a assessoria vai tentar antecipar para você, pela experiência que ela tem, as situações que podem ocorrer para você já se precaver. Quais são os principais pontos que vocês olham assim? Quando vocês chegam num condomínio nu e cru, que nunca passou por uma assessoria de vocês, como é feito esse mapeamento? Para onde vocês vão? Qual é o lugar primeiro que vocês olham ali? Olha, eu acho que o principal é o controle de acesso. Né? Você Começa tem que saber aí já, na parte de quem segurança são os mesmo. moradores, por N situações. Até esse exemplo que a gente Mas eu estou comentou. falando de 7 mil moradores, doutora.
São 7 mil cadastrados para um controle de acesso. E se não tiver, tem vai que ter. cadastrar. Vai cadastrar. Tanto para moradores, visitantes, funcionários, prestadores de serviço. Aquele exemplo que a gente estava... Mas daí o meu equipamento falhou, acabou a energia. Tem que ter alternativas para um manter no-break. esse controle. Nas exceções, então aconteceu, faltou energia, tudo bem, a portaria vai ter um plano B para poder fazer esse controle, ainda que seja manual. Mas esse controle tem que ser feito. Com que a luz, sem maioria, luz, sem energia, A com- maioria das ocorrências é por alguma falha desse controle. Ou pela falta do controle, ou por uma normatização inadequada. Às vezes é um condomínio que ainda está muito à moda antiga, que o próprio condomínio liga na portaria e fala, autoriza, Pode subir. fulana que está chegando na minha casa pode subir. São essas as situações, são nessas situações que o bandido ataca. Que a coisa Não acontece. tenha dúvida. Então tem que ter esse controle de acesso para tudo. Hoje até para acesso às áreas comuns, você recebe um visitante, recebe um funcionário, o controle vai até as áreas comuns. Quem garante que o funcionário que entrou na tua residência, ele entrou, Vai pro seu apartamento. vai para o seu apartamento. Gente, eu vou falar, eu já fui para para parar em vários apartamentos, porque eu não sabia nem como andar, porque são cidades, né? Exatamente. E os blocos são todos iguais, assim, dependendo da comunicação visual que tem, que às vezes alguns prédios não têm essa comunicação, Exatamente. que é segurança, inclusive, né? Sim. Da parte de comunicação visual, você fala, eu tô indo pro bloco C na ala 2. Põe colorido, gente, sei lá, vai no bloco laranja, Sinalização não de sei, chão. siga... Que nem no Poupatempo, porque tem siga a linha Exatamente. laranja até o É final. isso que os Eu já fui condomínios- parar tocando em apartamento 21 do bloco D, gente. Eu tinha que ir no bloco F. Falei assim, olha como é que eu errei. E gente que vai pontualmente para fazer isso, intencionalmente, já passou da portaria. Sem dúvida, sem Aí já dúvida. era, Às né? vezes suas crianças estão na brinquedoteca e tem um prestador de serviço circulando ali na sua área comum Verdade. que você não faz nem ideia. Verdade. Então esse controle vai muito além de só a portaria. Vai até para um controle interno. O sistema de segurança hoje ele vai até os andares. Então assim, cada Tá vez... quase entrando na casa da gente. Está quase Tá entrando. quase A entrando gente na só casa da gente. encontra o limite ali na privacidade. Mas dentro desse limite, a segurança, o controle de segurança tem que ser no maior perímetro possível do teu condomínio. Vou colocar Não uma tenha outra dúvida. situação que aconteceu, foi com um colega nosso de trabalho aqui, ele mora num condomínio lá na zona sul de São Paulo, condomínio que tem 20 torres, cada uma de 20 andares. Então, é gente morando ali, para mais de 5 mil, com certeza ali, eu não sei mensurar isso daí, mas é com certeza mais de 5 mil pessoas. Uma cidade, gente. Ele chegou com a moto dele, do trabalho, colocou a moto e com o hábito de deixar o capacete amarrado na garupa da moto ali, amarrado com aquelas cordas elásticas ali, né, as aranhas ali, subiu. Esqueceu alguma coisa, a mulher pediu para ele retornar, ele desceu em 10 minutos. Cadê o capacete? Sumiu. Aí ele foi até a parte ali do controle geral, do controle do Da master ali, administração. da administração, para ver as câmerazinhas, tarará. Tinha câmeras, tinha a câmera apontada ali para aquele lugar exatamente, e viu que alguém entrou ali, 5 minutos depois que ele chegou, catou o capacete e saiu, foi embora. O que faz nessa hora? Então, Processa quem? Eu vou lá primeiro falar com a síndica. Síndica. Sem Sim, dúvida. uma vez identificado pelas imagens, se existe um autor, o condomínio não vai responder pela situação, tá? Aí foi a pessoa que ele fez tem ali. que- o condomínio prejudicado, ele tem que ingressar com a medida diretamente contra o causador, se ele foi identificado. Não sendo assim, tem inúmeras situações, mas via de regra, o condomínio ele só responde por aquele furto ou roubo se ele tiver um serviço direcionado para aquilo e tiver uma previsão dentro das normas internas quanto a essa responsabilização. E furto é furto. É crime como se eu tivesse feito a mesma coisa na rua, Exatamente, certo? exatamente. Ou eu tenho uma penalização, condomínio mais branda, Não. tipo aqui você vai pagar 3 condomínios e tá liberado. Não, é o mesmo crime que se comete fora das portas do condomínio. Ih, gente, o Eu programa acho tá... até importante colocar também, no sentido que a doutora Marília está falando, que vem a parte do regulamento interno. Né? Nós, como síndicos, sempre orientamos, não deixe nada na garagem. Então, não deixe capacete, não deixe jaqueta, não deixe... Justamente para colocar, olha, o condomínio não vai se responsabilizar por isso. O condomínio assumiu o risco. Agora, o fato dele ter assumido o risco não quer dizer que quem cometeu o furto não tenha Tá que livre. pagar por isso. Só né? para vocês terem uma ideia, gente, 90% das pessoas que moram em condomínios têm o hábito de deixar a porta aberta de casa e o carro sem estar trancado. E aí, você faz isso? Pausa para um rápido intervalo e a gente volta em instantes.
Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje fala dos problemas da vida em condomínio. Problemas que podem ser crimes e ter punição rigorosa, sabia? Aqui conosco estão Rodrigo Sanches, especialista em segurança de condomínios, Marília Ribeiro, que é advogada, e também aqui com a gente a Débora Ravani, que é síndica. Olha, gente, aqui na última informação que eu deixei no ar, eu coloquei que em 90% dos casos aqui de condomínios existe uma informação que é chocante, que as pessoas costumam deixar portas abertas de casa, tá? Não é a porta aberta do quarto, da sala não, gente, é a porta de entrada da casa e os carros destrancados, destravados. Eu nem vou falar o que eu falei aqui no intervalo, porque senão eu vou publicar para todo mundo, né? Mas eu não vou falar nada. É verdade, Rodrigo? Sim, é verdade. Essa é uma situação bem complicada. 90%? 90%. E a maioria dos assaltos, os furtos dentro dos apartamentos, ocorrem por informações privilegiadas de funcionários, né? Até uso como exemplo, uma vez eu fiz uma palestra para 500 síndicos e eu pedi para só levantassem a mão os síndicos que sabiam o nome completo da sua diarista e o RG. Se meia dúzia levantou a mão, foi muito. Tá? Então, o que acaba acontecendo é a confiança. Você nem o nome completo da pessoa você acaba sabendo. Você conhece ela pelo sobrenome, às vezes pelo nome, pelo apelido, é a Mariazinha, tal, fulana que foi indicada. Eu não sei, eu tenho faxineira, eu não sou síndica. Exato. Então, essa faxineira, essa pessoa, né? A gente, obviamente, a gente olhando pelo lado da segurança, a gente sempre tem que estar com o pé atrás, tá? Então, por exemplo, aonde você guarda joia, valores, essa pessoa tem a informação. E é numa conversa informal, fora do teu apartamento, que essa informação vai vazar. Por que você vê ações criminosas dedicadas a apartamentos específicos? Então, a pessoa que ela acessa o condomínio para gerar esse crime, ela sabe o alvo, então ela vai, ela sabe, ela tem o potencial, ela tem o investimento para poder fazer aquilo, e ela tem que ter o retorno, que é o lucro da ação. Tá? Gente, nem todos os profissionais são isso. Às vezes as pessoas falam até sem saber. porque sei lá, a dona Mariazinha chegou com um colar belíssimo hoje lá e disse que ganhou do marido de presente de casamento, gastou mais de 30 mil. Opa! Exatamente. Essa informação foi sem querer, ela só quis, né, se mostrar que ela... E aí, essa informação corre e a porta do apartamento está sempre aberta e ela sabe da tua rotina. Então, por exemplo, de sábado e domingo, você está sempre ou numa casa de praia, viajando ou fora. Então, essas ações, elas ocorrem com a informação privilegiada, sabendo dos horários que você não vai estar. Então, a pessoa vai, acessa o apartamento, geralmente essa ação, ela dura entre 2 a 5 minutos no máximo, a pessoa rouba o que tem que roubar e vai embora, tá? Despercebida. E aí, com esse tipo de ação, o que a gente pode fazer para eliminar esse tipo de ação? Primeiro de tudo é ter o nome, endereço, completa ficha da pessoa que trabalha para você. Estou fazendo meu dever de casa nesse programa. Eu vou fazer isso porque eu tenho uma faxineira que eu só sei o nome dela, Paula Faxineira. Isso é exato. Aí você acaba abrindo uma exceção. E se acontecer alguma coisa, para onde você vai procurar? O celular? Se você vai ligar, talvez o celular já nem exista mais. Então, nós teríamos que ter, no mínimo, a ficha completa dessa pessoa, um telefone de contato para a gente, não só pela questão de segurança, mas se essa pessoa passa mal, para quem você liga. Então, você tem que ter um contato de um terceiro dessa pessoa, tá? Segundo, se existem maneiras eletrônicas ou de tecnologia para você eliminar alguns problemas nesse sentido. Então, por exemplo, a chave de casa, isso é até uma dica para o pessoal que está em casa. Nunca forneça a chave da sua casa para um terceiro ou que ela fique em posse, por exemplo, da portaria ou desse funcionário. Por quê? Uma cópia, você vai no chaveiro e pede para fazer 10, 20, 30 cópias, tá? E faz rapidinho. No final do dia, a sua chave vai estar na porta, como você deixou, só que já existem cópias circulando por aí. Então, o que você pode fazer? Ou não deixa a chave com ninguém, sempre vai ter que ter alguém para abrir o apartamento e fechar. A gente sabe que na vida de trabalho é complicada essa situação, mas já existem tecnologias onde você pode, por exemplo, colocar uma fechadura com senha, uma fechadura com biométrico. Acabou de vir essa pergunta aqui para mim. Aqui, né? E essas tecnologias... Essas são mais seguras, sim, definitivamente. Além de mais seguras, elas também têm uma inteligência a mais. Então, por exemplo, a sua empregada só vem de segunda e quarta, tá? Então, você pode programar o equipamento só para abrir a porta naquele período dentro do horário. Não é ela que destrava. Não é ela Quem destrava sou eu no horário programado. Ai, gente, sensacional. Já existe também aplicativos, tecnologias combinadas que você, por exemplo, do seu trabalho, a pessoa chega lá, você abre e fecha a porta através remotamente, né? Então, hoje você tem tecnologias, nós não estamos falando de alto custo de investimento, não. Nós estamos falando de tecnologias acessíveis que qualquer um hoje pode ter, né? Pensando preventivamente em segurança.
segurança, porque se você parar para pensar, a fechadura, se a pessoa pensar que o investimento em tecnologia pode ser caro, mas pode ser muito mais caro se acontecer um furto de uma joia ou talvez até de um pertence que não tenha um valor, tem um valor emocional. Um presente que ela ganhou de uma pessoa que já até faleceu. Então, não existe preço para esse equipamento, né? Para essa peça. Né? Então, eu acho que vale a pena o investimento tanto na questão de procedimentos quanto em tecnologia. Doutora, quais são os crimes cometidos comuns dentro de condomínios? Furto? Furto, roubo. Temos até alguns mais agressivos, né? São em menor potencial, mas você encontra a pedofilia. Você tem outras situações dentro da vida criminosa. Vida de sociedade, exatamente. É como você está falando. Os mesmos crimes que acontecem lá fora acontecem dentro de condomínio. Então, já tive É maluco pensar nisso, mas a gente tem que pensar. Verdade, tem que pensar, porque você acha que você entrou ali, estou seguro para não. Exatamente. Você está confinado junto com outras pessoas que... Exatamente. Tem situação de podem ser do bem ou não. Pedofilia. Então, tem todo tipo de crime pode acontecer. Até o próprio tráfico de drogas é uma situação que a gente tem que lidar dentro de condomínio, muitas vezes, e tem que tentar evitar isso, até porque entra numa questão que a privacidade do condômino não se tem tantas provas como que você lida com isso. Mas é um crime acontecendo dentro do condomínio, né? Então, danos morais é sempre muito pedido? Danos morais nessas brigas de condomínio, porque são as clássicas brigas de condomínio. Ele me xingou, ele falou... Sempre se pleiteia, nem sempre é concedido, porque depende muito da situação, se realmente houve ali um abalo moral ou não. Mas, normalmente, o condômino que se sente ofendido sempre inclui o pedido de indenização. E quando eu vou procurar um advogado, é um advogado civil? Especialista civil e especialista em direito imobiliário. E especialista, tá. Não, só para saber como é que... A especialidade mesmo é direito condominial, que é um direito condominial, que é um direito novo, surgido aí do direito imobiliário. Quando a gente fala novo, é um novo de quantos anos? 2 anos, 10 anos? Na verdade, ele existe há bastante tempo, mas a gente não tem uma legislação tão abrangente. E de onde tem que vir essa legislação? Quem que vai fazer? É uma casa de leis, por exemplo, como a Assembleia Legislativa? Não. Isso. Ou é o município, ou é a vereança? Quem é que tem que fazer essa legislação? Não, a legislação em si, nós temos hoje a normatização pelo Código Civil, não é? Que tem uma abrangência aí geral para toda a nossa vida civil. Temos ela veio inovando um pouco a legislação antiga, né? Que a gente tem uma legislação mais antiga de condominial, mas até mesmo as convenções de condomínio, que são as convenções, são as certidões de nascimento do condomínio, que vem junto com as regras iniciais do condomínio, complementadas pelos regulamentos internos de todo o condomínio, né, que tem que ser aprovado por assembleia, como a Débora explicou. Então, assim, hoje... E as convenções podem ser mudadas. Eu digo assim, o meu prédio tem a convenção X. Ela pode ser mudada perante reuniões, votações, assembleias, A gente só tem uma grande dificuldade pelo quórum, né? Tem situações que se vota em condomínio que exigem um quórum especial. 2/3 de todos os condôminos. Tá bom, não deu quórum. Precisa resolver. O cano estourou. Vamos ter que fazer um rateamento, gastar mais dinheiro com isso. Vamos fazer uma assembleia. Não deu quórum. Quem resolve? Síndico? Na verdade, a assembleia, né? A gente expõe o risco para o condômino quando a gente tem algum assunto muito sério, muito importante, vital para o condomínio e não se atingiu o quórum, a gente delibera e assume o risco daquele que não compareceu querer impugnar essa assembleia e talvez aquele que não compareceu... É uma técnica, uma Exatamente, tática. A gente tenta. Não concordo, não apareço, não dá quórum. O máximo que vai acontecer é o condômino que se sentir incomodado procurar o advogado e ingressar judicialmente contra aquela determinação assemblear. Vamos falar sobre reformas de apartamentos? Nossa, reforma de apartamentos. Reformas de apartamentos. Fora o aquele barulho lá ensurdecedor, as mudanças de estrutura que são feitas, enfim. Temos ainda bastante porém com isso daí nos dias de hoje? Na verdade, assim, né, o que você colocou de segurança, que né? É segurança, exatamente. Segurança não é só a gente falar em sistema de controle de acesso, de câmera, do jurídico. Não, é a gente falar de AVCB, se o corrimão está correto, se a gente tem rota de fuga. AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Saber se teu condomínio está regularizado nesse sentido. É você ter toda essa questão das obras. Quantos prédios a gente está vendo aí, né, que estão caindo por conta de falta de respeito, porque hoje a gente tem uma norma, né? A norma é nova, é de 2014, que veio aí inicialmente para causar um pouquinho no
no síndico e depois ela foi melhorada e hoje o condômino tem que respeitar isso, tem que entender que não é o síndico que está falando, olha, você não pode remover essa parede, né? É a norma e a engenheiro, planta, é um engenheiro, uma ciência, é ter um responsável técnico, é aquilo que a gente está batendo nessa tecla, né, da consultoria. Então você não vai simplesmente ir lá remover a parede, chamar um pedreiro, remove. Não, procura o profissional especializado. Quem é? É o engenheiro, é o arquiteto, e aí ele vai analisar a planta daquela unidade, ver se é permitido, analisou, viu que entrega toda uma documentação para a sindicância, que pode ter também, além da assessoria jurídica, além da assessoria em segurança, ter também assessoria com o engenheiro contratado. Então, tudo isso para quê? Para prevenir a segurança coletiva. Olha o que aconteceu num condomínio lá no Rio de Janeiro. Foi a Débora que mandou essa informação. Ela mora na cobertura. Uma cobertura tem piscina, não é a dela. Uma dessas coberturas tem piscina. De repente toca o interfone da casa dela, é o morador do lado ligando para ela para falar: a senhora deixou algum registro aberto, dona Débora? Não, estou aqui em casa, não tem nada aberto, porque o meu apartamento está completamente alagado. A água está chegando a 1 metro de altura e escorrendo pelas portas, tarará. Eu presumo que seja de um dos apartamentos da cobertura. Esse era o morador do andar de baixo, tá? Liga para a administração do prédio, são 2 blocos. A administradora que tem um escritório ali dentro, tem uma pessoa que trabalha ali dentro, não é muito comum isso acontecer, mas tinha essa pessoa ali dentro, virou, autorizou. Faxineiro, que é um mão de obra faz tudo, é o cara que conserta desde a porta até um vazamento, mandou entrar no apartamento em questão que estava vazando, viu que não era dessa pessoa da Débora, viu que era o do apartamento vizinho, que estava fechado para aluguel, então não estava aberto, foi arrombada a porta, viu de onde estava vindo o vazamento, de onde achava que estava vindo o vazamento. Como é que eles fizeram para achar o vazamento? Foram quebrando várias paredes. Nossa. E aí, o que a gente faz nessa hora? Não tem como achar. Foi perguntado, tem um mapeamento do encanamento? Tem um mapa do encanamento aqui do prédio? Alguém perdeu tempo ou ganhou tempo em fazer isso? Sim, é uma prevenção, sim, né? Sim. Do que você ir martelando parede por parede para achar, assim, graças a Deus, na terceira parede, martelada e quebrada, arrebentada, achou o vazamento. Mas você vê, é uma situação complicada, né? Claro que em situação de emergência, o síndico, a administração do condomínio tem que saber agir. Então, nessa situação, obviamente, a primeira coisa, a gente vai fechar registro. Fecha o registro geral. Exato. Galera, não vai ter água. Não vai. E aí vamos localizar. E aí tem uma série de cuidados, né? Quando você colocou que foram lá quebrando paredes, não se contratou, né? Ou não tinha ali uma assessoria de um engenheiro. Gente, pode ser uma parede estrutural. Como é que você está martelando essa parede? Não pode. Então, assim, aí vem a parte do síndico profissional também. Ser conhecedor daquela planta, daquela unidade, do condomínio num todo para falar, não, essa parede você não pode mexer. A gente vai investigar, vai achar, mas espera um pouquinho. Né? Já resolvemos o pior cenário, que foi fechando o registro. Agora vamos em busca do profissional qualificado para que a gente resolva a situação da melhor forma possível. E não sair quebrando. Até pela ausência do proprietário, né? Pela situação. O proprietário não estava. Tinha ninguém usando. Então tem a questão toda do acesso não permitido, sim, né? Tem que tentar pelo menos um contato com o proprietário. Lógico que em situações emergenciais, até o próprio bombeiro, ele tem essa possibilidade de acessar sem autorização. Mas eu acho que tem que seguir algumas regras. Explique esse prejuízo. Por exemplo, arrebentou a porta do apartamento, tinha que ter entrado, tinha que ter visto, tinha que ter arrebentado parede, sei lá eu, porque não tinha uma prévia. Porém, se for comprovado uma imprudência para todo aquele dano, não precisava ter feito tudo aquilo. Se tivesse a planta, já detectava em tal ponto. Gente, porque é um dano fora do comum, não é uma coisa pequena, você vai arrebentando paredes. Fora o que causou para as outras unidades. Exatamente. Né? Fora o que causou para as outras unidades. Tem o prejuízo das outras unidades, que quem foi o causador? É para o administrador do condomínio que não previu isso, que não fez um planejamento disso anteriormente, para saber qual é o mapeamento desse encanamento? Depende. Na verdade, assim, né? A gente vai ter que descobrir a causa desse vazamento. Eu tô pensando no meu prédio agora. O meu prédio tem quase 100 anos, gente. Eu acho que você não deve ter mapeamento de cano nenhum. Você tem que sempre ter assim, né? Como síndico, existem prazos para a gente estar regularizando, né? Investigando, agindo sempre preventivamente. Existe, é fato. Você tem que ter essa manutenção, né? Preventiva. Agora, o que tem que ser avaliado é se esse cano que estourou é um cano de responsabilidade do condomínio ou da unidade, né, do proprietário. Se for do proprietário, porque ele não fez a devida manutenção, ele vai responder por isso. Tá. Se for uma aprumada de responsabilidade do condomínio, o condomínio vai responder por isso. Que me leva a pensar numa outra coisa aqui. Nesse caso foi água. Se fosse o princípio de incêndio nesse apartamento fechado, com o que deveria estar a chave? Tem que ter a chave com alguém? Não.
Gente. Não. Na verdade, vem a parte do regulamento interno, onde a gente faz constar que em situações de emergência... Não faça isso. Vou voltar para casa. Não. Você pode morar seguro, existem ferramentas para você morar seguro. Por isso que você aprova um regulamento. Tá. Então, no regulamento, a gente aprova que em situações de emergência, a porta será arrombada. Né? Começou um foco de incêndio porque o vizinho viu, a gente vai ter que agir, a gente vai deixar pegar fogo? Não, então vai arrombar a porta. Claro que em paralelo a gente vai tentar contato com o proprietário, tudo para que não se torne uma situação desconfortável entre as partes. Mas na emergência, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que fazer isso. Um ponto importante nesse sentido, existem, por conta desse cenário de insegurança, de furtos pontuais nos apartamentos, existe agora uma tendência, principalmente em São Paulo, de portas blindadas para apartamentos. Tá? Isso já corre dependendo do fabricante, dependendo do nível de proteção. Essa é uma porta anti-arrombamento, ou seja, num princípio de incêndio, num vazamento de gás, alguma coisa desse sentido, o próprio corpo de bombeiro não vai conseguir arrombar e entrar nesse apartamento. Então, isso é uma situação muito complicada, cabe ao síndico, toda vez que for haver uma troca de porta por uma porta de segurança, tirar aquela porta padrão do condomínio que a construtora entrega, tem que ser observado essa situação. Se for uma porta anti-arrombamento, aí você já coloca em risco a segurança dos outros apartamentos ao redor. Então, muito importante essa dica. Gente, sabe por que tudo isso acontece? Eu acho que eu tenho a resposta. Talvez. Quando a gente sai de uma casa para ir para um apartamento, sai de uma residência, casinha ali com vizinho, geminada, tarará, a gente não é preparado. Exato. Não é? Para morar. Eu lembro quando eu fiz essa transição há 20 e tantos anos, foi lá no Rio de Janeiro, eu saí de uma casa que eu sempre vivi em casa a minha vida inteira, então eu brincava no quintal, eu botava minha música alto lá no fundo do quintal para dançar com as minhas amigas. Enfim, meu pai fazia as reformas que ele queria dentro da casa, estava tudo certo. E de repente a gente foi morar num condomínio. Foi multa uma atrás da outra, tá? Inclusive por pisar forte. Sim, São Paulo. Até você se adequar à realidade que está morando. Eu não morava em cima de ninguém, gente. Morava numa casa até, mas a senhora tá pisando forte. É mesmo? Eu nem sabia que eu tinha pisado forte. Até isso a gente chega nesse... Sim, nesse nível de detalhe. Nesse nível de detalhe, né? Porque assim, a gente não faz essa transição, ninguém ensina. Seria o caso a gente ter aula ou passar por passar por uma... Ó, a senhora vai entrar no condomínio? Toma aqui as regras. Responda, vamos passar por uma provinha, você sabe? Eu não sei, gente. Não, já existe. Hoje, é difícil mesmo. Sim, hoje você já existe, além de uma comunicação visual, um preparamento mesmo, uma preparação para quem está chegando. Até não colocar portas, né? Exato, exatamente. Então, que tipo de porta? Você tem que se adequar. Então, por exemplo, a gente já viu situações de morador ficar muito bravo e chateado porque ele tem o desejo de ter uma porta diferente da porta do hall, que é pinta. De todo mundo é branca, mas ele gostaria de ter uma porta azul, vermelha. Então, não pode trocar a porta. Você tem padrões que a pessoa ela tem que respeitar. Então, eu acho que a ideia principal de quem quer morar em comunidade é se adequar, é ser flexível, né? Não é a sua verdade que é absoluta, você vai ter que se adequar. E esse, vamos dizer assim, é uma preparação para você morar em comunidade. Você não pode achar que você pode fazer o que você quiser com a sua casa, com a sua segurança. Você tem atitudes que você não prejudica só a sua família ou você prejudica o coletivo no geral. Isso porque eu não estou nem colocando animais no condomínio, né, gente? Nem estou entrando nesse quesito animais no condomínio, que é outra dor de cabeça. O que o Rodrigo falou, sempre que eu assumo um condomínio, eu passo o seguinte para os condôminos. Quando você vem morar no condomínio, tem em sua mente, primeiro, o interesse coletivo. Se você não tiver essa visão, não mora em condomínio. O seu interesse individual vem depois. Então, primeiro, foque no coletivo. A gente vai decidir sempre o que for melhor para a maioria. E aí vem a grande dificuldade, né? Porque as pessoas, infelizmente, estão cada vez mais individualistas. Elas querem ir morar num condomínio, dividir um espaço comum. Minha casa, minhas regras. Exatamente. Então, eu sempre, em assembleia, eu converso muito com os condôminos e eu mostro isso. Gente, vamos lá. O interesse coletivo em primeiro lugar, depois o individual. Por quê? E em cada situação a gente exemplifica, comprova. Vai acabar resvalando. Vai voltar para mim mesmo. Esse meu direito que eu tanto quero vai acabar voltando como não direito para mim mesmo em algum momento. Porque hoje é você, amanhã é o outro fazendo aquilo que você quer e que vai te incomodar.
né? Então, assim, a gente tem que ter muito respeito pelo próximo. Isso é uma coisa, assim, eu digo que não só em condomínio, né? As pessoas estão vivendo essa época de individualismo e que a gente está precisando abrir um pouquinho mais a mente e enxergar o outro. E aí, dentro de um condomínio, entra a parte do direito de vizinhança, né? Aonde vai, né? Até onde eu posso ir que não incomoda o outro. Ah, o meu salto alto, o vizinho de cima toque, 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 não me incomoda. Mas, de repente, o de baixo eu faço e incomodo. Então, entra aí o síndico, a administração para normatizar e as pessoas precisarão respeitar. Tem mais uma que chegou aqui, quer falar? Não, e até mesmo para educar. Eu acho que esse papel do síndico ele é muito importante quando o síndico é participativo nesse sentido de educar justamente essas pessoas que não estão acostumadas a viver em condomínio e que vão morar em condomínio. Às vezes tem situações que a pessoa se muda e dali a um tempo ela vê que não é a praia dela, que ela tem que voltar a morar em casa porque ela não se adequa àquelas normas, entendeu? Mas tem muito o papel do síndico nessa conscientização dos condôminos. Porque, na verdade, a gente chega em condomínio e a gente não sabe o que é um condomínio, né? Se sabe, às vezes as regras são específicas daquele condomínio. A identidade porque a do gente condomínio. também tem, ó, as diferenças de acordo com as características da região que você vai morar, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Exato. Por exemplo, condomínios mais novos, prédios mais recentes, a gente tem mais crianças também, né? Principalmente esses, como é que chama? Condomínio clube? Clube condomínio, né? Clube condomínio que tem piscina, churrasqueira, essa área comum, enfim. Você também tem mais crianças, brinquedoteca, lojinhas, academias, açougue Cinema. até. Fiquei sabendo que teve um que tinha açougue. É verdade. Dentro, eu falei, como assim, gente? Tá feira, tá virando uma cidade mesmo. E tem as características. E tem condomínios, como é o caso do meu prédio, de pessoas bem mais velhas, que nem criança tem, e nem animais. Quando chega animal no prédio, porque alguém alugou, é problema. E tem que ter essa adequação mesmo, não tem? De acordo com o bairro, com a região, com a faixa etária, tem que ter essas adequações mesmo. Ou não precisa de regras. Regra é uma só. Não, Gente tudo mais vai... velha, gente mais nova. Eu costumo falar que cada condomínio tem a sua identidade. Tá bom. Né? Ele meio que se Sim, encontra ali na sua exatamente. identidade. Tem condomínio que você, de repente, vai implantar uma norma que em outro não vai funcionar. Então, você tem que ter a esperteza de sentir essa massa condominial para trazer regras dentro daquele perfil. Né? Então, é a identidade. É como eu tenho a minha, Marília tem a dela, o Rodrigo tem a dele. Então, assim, a gente tem que saber respeitar isso. Não adianta você entrar num condomínio e, de repente, falar aqui não pode cachorro. E, de repente, você olha e vê que 80% das pessoas que moram ali gostam de animal e vão ter. Então, a gente tem que realmente conseguir reconhecer a identidade desse condomínio para trazer as normas e elas serem aprovadas ou não. Teve uma outra demanda que chegou aqui, essa foi da Andréia, ela é dali do Jardim Bonfilholi, daqui de São Paulo, que ela recebeu uma notificação, uma advertência, enfim, um puxão de orelha documentado, de que ela estava fazendo muito barulho. E isso foi notificado por 3 vizinhos. Ela mora num andar, um condomínio, eu não sei quantos apartamentos são, mas só no andar dela são 8 apartamentos. E 3 vizinhos notificaram que ela estava fazendo barulho. Ela nem estava em casa. Mas também não tem câmera para comprovar se ela entrou ou saiu. E aí, o que ela faz? Paga e depois ela chora na justiça? O que ela faz? Se de fato... Que a multa é de um condomínio, tá, gente? R$ 1.700. Todo condomínio ele tem suas regras internas. Depois eu conto qual era o barulho, mas eu não posso falar aqui no programa. Mas se ela não reconhece a autoria do barulho, ela tem os mecanismos de recorrer a essa penalidade. Tá? Então, administrativamente, ainda sem a necessidade de entrar na esfera judicial, ela vai recorrer. Normalmente, as normas prevêem que uma assembleia faça esse julgamento. E aí ela vai ter as provas dela e os demais condôminos as provas deles. Gente, mas se ela não estava lá, quais são as provas dela? Então... Que ela não estava lá. Ela tem que, sei lá, eu pegar um ticket de supermercado, que naquele horário... na verdade, assim, o horário você foi vê... extenso, sabe? O período do barulho foi extenso. E você vê também a sucessão, né? Porque, por exemplo, quando chega para mim uma reclamação de barulho, a gente sempre tem que tentar ir de forma amigável. Então, primeiro eu pergunto para o condômino, você tem certeza que é essa unidade? Ah, não sei. E hoje prédio é assim, né? Você mora no primeiro andar, você escuta um barulho. Eu já vivi isso na pele. É o fulano. Eu achava que era o segundo, que era o terceiro. Era lá, no 6º, 7º andar. Então, primeiro que o condômino que acusa, ele tem que ter provas. Ele tem que certificar antes que a pessoa estava na unidade. Aí, nesse caso, foram 3. Foram 3. Danou-se. E eu já vivi essa situação. Tá? Então, como é Não que eu era lido? ela, nem tava lá. Eu sempre falo assim para o condômino, vamos tentar ter aí uma vizinhança legal. Você escutou o barulho? Interfona.
olha, eu estou escutando barulho, ou pede para a portaria fazer isso, né? Vamos intermediar, porque se isso tivesse sido feito, certamente essa pessoa não teria sido advertida. Não chegaria nesses Não finalmente. chegaria nesse finalmente. É a parte da comunicação do síndico com seus condôminos, de agir preventivamente, orientar esses condôminos para que não aconteça isso. Gente, qualquer coisa vocês contratem a Débora, que ela pode resolver esses outros problemas do seu condomínio, entendeu? Segurança, aqui tem o Rodrigo. Bom, minutinhos finais aqui que a gente está do programa. Qual o seu aconselhamento aí para a segurança dos condomínios? Vertical, horizontal, enfim. Tem alguma... Tem. Procure saber o quê? O ponto-chave é cada condomínio, como a Débora disse, tem a sua identidade. Uns têm entrada social separada, serviço, você tem garagem que entra e sai no mesmo portão, você tem um muro com um perímetro e às vezes uma vizinhança que te traz um risco maior. Então, eu acho que em qualquer setor, seja segurança, civil ou a parte de sindicância, procurar uma assessoria especializada. Alguém que realmente entenda, que tenha know-how, para te falar, porque o achismo, né, o grande problema dos nossos condomínios é o achismo. Então, aquele lance de, olha, vamos economizar, a gente não precisa de uma assessoria agora, nesse momento, a situação já está meio difícil, vamos tentar fazer nós mesmos. Então, aquele achismo, aquele amigo, aquele tio que conhece alguma coisa, geralmente o problema é certo. Então, a lacuna está ali. Exato. Então, procure uma assessoria e é como eu disse no início, essa assessoria, com certeza absoluta, ela vai te gerar o resultado que você precisa e uma bela economia no final da história. Marília, prevenir é sempre a melhor. palavra. É a palavra. Eu acho que assim, aliado à segurança, a gente vem muito junto com a sindicância e o jurídico trabalhar nos procedimentos, né? A gente ter também todo um investimento em tecnologia e não ter os procedimentos, as normas e as regras de como tudo isso vai se alinhar ao jurídico, a toda a legislação aplicável e até mesmo a identidade do condomínio, não vai funcionar. Você investiu para nada. Tem que ter um network, então, tem que ter uma rede de tem que ter todo esse tecnologia, exatamente, para que a gente possa evitar situações piores, né? Qualquer coisa, gente, reclama com a Débora, que é a síndica. Né? Exatamente. Qual o seu aconselhamento final? Liga para a síndica, qualquer problema? Na verdade, claro que como síndica, eu estou sempre à disposição dos meus condôminos, acho que é o mínimo que eles merecem, né, em confiar no meu trabalho. E o que eu coloco sempre nos condomínios é comunicação. Tá bom. É extremamente importante que ela exista. Em segundo, segurança. E aí, quando eu falo em segurança, total, né? Não é só pensar, porque o ladrão vai entrar, vai invadir meu condomínio. Trocar a janela, né? a trava da sua casa, tudo, até a porta tudo. ali. E para isso você tem que procurar profissionais especializados, né? Com responsabilidade técnica para tal. E sempre pensar assim, tem condomínios que pensam, eu vou gastar, eu vou... Não, é investimento, gente. Quando a gente está falando em segurança, a gente está falando em investimento. A gente está resguardando a nossa vida, que não tem preço, o nosso patrimônio e o lugar que a gente mora, valorizando e não desvalorizando. E tenho dito, gente, o programa Em Discussão fica por aqui. Super obrigada aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau! Vale a pena, né? Muito bom.